Fala galera, tudo bem? Hoje o rolê é muito bacana. Estamos aqui visitando a fábrica da Starplast, que é nada mais nada menos do que é responsável por fabricar os capacetes BF e várias outras marcas do nosso mundo ali de duas rodas, como por exemplo a Fly Capacetes e a Pills. E olha, eu não tô aqui por acaso. Quem organizou tudo isso foi a Suzane Carvalho, que é referência no automobilismo. Ela manda de kart, anda de moto, ela dá treinamento de uma série de coisas, inclusive fez história como campeã na Fórmula 3 sul-americana. A mulher tá até no Guinness Book, e eu já deixo a dica aqui, tá? Hoje ela compartilha toda a experiência dela com seu próprio centro de treinamento de pilotos. Então bora comigo conferir como tudo é feito do jeitinho que a gente gosta, com todos os detalhes. Me acompanhando aqui a gente tem a Su, o Fernando, o Rada e o Pi. Vem comigo, vamos lá! E direto do time de engenharia da fábrica, quem vai passar pra gente todas as informações é o Ângelo Leite. Então vamos lá, vamos acompanhar a partir de agora. Nessa fase, os cascos, né, a gente chama de calota, casco, a gente aqui não chama de capacete ainda. Vocês podem ver aqui que eles, na sua maioria, são de uma cor marfim, né? A gente chama do ABS natural. A gente vai ver um pouco desse plástico, aí entra as palavrinhas lá também, né? Ah, capacete de plástico é seguro ou não é? Porque tem muito mito sobre o capacete de fibra de carbono ou de fibra de vidro ou do compósito, mas a indústria do capacete, eu vou arriscar falar muito mais do que 90%, utiliza capacetes nesse material plástico chamado ABS. Então, e a cor característica dele é essa cor marfim. A gente vai ver um pouquinho desses materiais ali agora numa bancada que explica um pouco mais dos produtos. Pessoal, então aqui a gente já tem uma pequena amostra, né, já do início do processo da transformação de um material polímero, polímero ou copolímero, quando ele tem mais do que um polímero que ele vai ser agregado. Aí eu falei sobre o ABS. O ABS é esses pellets aqui. Quem quiser pegar na mão, pode pegar. São partículas, né? São grãos. Que esses grãos aqui, quando nós recebemos o material, logicamente é um material técnico, um material de engenharia, o ABS. O ABS ele tem as características de ser um material que ele absorve impacto, é um material de fácil moldabilidade, que a gente vai ver na máquina como que ele funciona, essa moldagem, e também que ele já proporciona um acabamento. O ABS ele tem que ser estufado, ele tem que ter tirado a umidade. Hoje um dia está super úmido, a gente precisa tirar a umidade desse material, mas é um material extremamente técnico, né? E é muito utilizado na absorção de impacto. E aí os outros materiais que vão compor viseira, os acessórios, os componentes, eles vão passar desde dos materiais como poliacetal, polipropileno e também um ou outro detalhe da viseira. A viseira é o policarbonato, é um material extremamente, posso falar, rígido ao mesmo tempo, mas que ele tem que proporcionar uma questão de grau óptico. Então não é qualquer policarbonato, é o que a gente tem nas lentes dos óculos. É um material extremamente técnico também, que ele vai resistir a baixas e altas temperaturas. E é um material muito importante junto com o casco, né? Que ele tem que manter esse grau óptico, não pode haver distorções, principalmente. Não dá, quem já teve capacete aqui que andava meio na distorção, começa a mexer um pouco a cabeça, você já deve ter passado por essa experiência, né? Por causa do processo da injeção ou talvez do material utilizado. Então, é um material extremamente importante e todos os materiais têm que ser muito bem cuidados, muito bem tratados. Agora a gente vai ver um pouquinho da transformação desses materiais. A gente pegou dos pequenos pellets ali e a gente vai levar eles para a máquina agora, a gente vai transformar isso em peça, ok? Aqui a gente vai ver agora o processo da moldagem, da injeção do casco. O que é molde? Esse bloco aqui dentro, esse bloco azul, qual modelo nós estamos aqui? Jet. Eu estou injetando um casco que é o casco aberto. Esse casco, para ser injetado, o material que eu mostrei para vocês, ele entra na máquina, ele vai ser desumidificado e ele vai ser derretido. Aqui nós temos resistências que derretem o material numa faixa de 260 graus. Esse material é pressionado dentro do molde através de uma rosca e esse molde ele vai garantir em aproximadamente 450 toneladas que esse molde não se abra, para que a gente consiga ter
perfeito formato do casco. Uma vez que o material plástico, ó, nesse momento agora a máquina está dosando e colocando o material dentro desse bloco. Uma vez que esse material está entrando, ele precisa ser solidificado e ficar passando água em volta do molde. É isso que solidifica o plástico. Você tem um pouquinho de plástico derretido, né, Marquinhos? Vê se você acha uma boa. Aí vai derreter esse plástico e a água passando vai solidificar. Em 60 segundos a máquina vai abrir, porque já deu tempo já de refrigeração. A peça já foi totalmente solidificada e a gente faz com que seja extraído via um robozinho cartesiano para que a gente consiga garantir repetição. Então essa máquina sempre consegue trabalhar em tempos iguais, porque se a gente começar a trabalhar com tempos diferentes, tem diferenças aqui no resfriamento, no tempo. Então essa é a ideia da automação. Aqui um dia, você pode imaginar que trabalhou um operador, abrindo a porta da máquina, tirando a peça, fechando a porta novamente, e esse processo já é automatizado há vários anos, né? Aí a peça está injetada, ela vai agora para outra fase do processo de preparação para o acabamento. Vamos lá ver a parte de preparação? O casco, ele está sendo depositado nessa esteira, na outra máquina está fazendo outro modelo, né? Vamos pegar esse modelo que está sendo injetado nessa máquina aqui agora. A outra fase do processo é o quê? O Luiz, chamar ele Luiz ele não vai conhecer, vai falar Caco, ele sabe. Dá uma olhada aí, Caco. O Caco está ali fazendo aqui, pessoal, um processo de inspeção. Então a gente tem uma peça padrão e a gente tem uma outra peça, que foi a primeira peça no dia de hoje. Então, o operador junto com o Marcos, que eu esqueci de apresentar, Marquinhos, perdão, o Marquinhos é o nosso técnico de injeção. O Marcos foi lá e preparou o padrão a ser seguido, já tem esse padrão pronto. Com a primeira peça a gente começa a olhar as referências que o Caco vai fazer ali agora. Então ele vai observar se os furos estão tudo ok, um ponto de atenção que ele tem de rebarbação. Essa é uma peça padrão que de tempo em tempo a gente vem calibrando essa peça. Então, se sofre manutenções de molde, se sofre melhoria, a gente vem atualizando. Uma hora que ele está fazendo ali essa inspeção, aqui dentro tem uma etiqueta. Nessa etiqueta, ela acontece a cada injeção. Está saindo aqui dessa impressora e essa etiqueta tem o quê? Quando esse material chegou em sacos, que são aqueles sacos brancos lá, esse material chegou, ele foi para o laboratório, a gente fez uma injeção do casco, ensaiamos no laboratório e certificamos que esse material tá legal, tá conforme. E aí ele ganha um lote. Esse lote, a informação vem para cá. Então todos os dias, a cada início de produção e a cada mudança de lote, o operador vem, ele informa no sistema de rastreamento que nós temos aqui, a máquina, o operador, o lote da matéria-prima e a cada casco injetado eu tenho o número de série. Então, qualquer capacete nosso hoje, se porventura tiver necessidade de fazer qualquer tipo de ação em cima dele para saber que lote foi, essas informações todas vão vir para o selo de metro. E através do selo de metro eu chego em tudo isso aqui. Os itens rastreáveis, o ABS, que a gente vai ver nessa fase, depois a gente vai ver a cinta jugular, o EPS e os rebites que fixam a cinta. Esses 4 materiais eles são rastreáveis, lote a lote, ele ganha número de série em cada operação também. Isso aqui é uma questão que não é normativa, nós fazemos isso há muitos e muitos anos para garantir e controlar a qualidade de produto, tá? Isso para todos os produtos, desde a Fly, né, de entrada até a Premium da BF, usa-se as mesmas técnicas. Uma vez inspecionado, alguns cascos, não são todos os modelos, vocês podem ver que só esse modelo aberto está passando aqui, ele é lixado para fazer uma preparação para pintura. Porque nem todos os modelos passam, porque os novos modelos, nós já estamos trabalhando no desenvolvimento do produto que tira esse processo. Então isso aqui foi, há 12 anos atrás, foi uma revolução. Uau, todos os cascos são lixados via robô. Agora a gente já quer aposentar o robô, que eu não preciso mais de robô. Então a automação ela é positiva até uma fase. Mas aí falou assim, ó, o ser humano ele pode pensar melhor até, porque a gente vai lá, vamos mudar o processo. Esse projeto aqui, ó, esse projeto que a gente acabou de fazer, esse capacete foi lançado em março, ele não precisa fazer isso. Já fiz toda uma alteração no produto para que não tenha necessidade de lixamento. E isso é projeto a projeto, tempo a tempo que a gente vai mudando, né? Pessoal, agora o casco está pronto. Vocês podem ver que agora ele foi para o estoque. E a gente vai seguir agora na linha do tempo aí para que estações que nós vamos agora. O casco, uma vez que ele passa na saída, ele tem algumas validações
E aqui nesse ponto, o pessoal da qualidade, junto com o pessoal da logística, fazem as conferências das quantidades e esses materiais vão lá para o estoque. Então tudo que está armazenado, pronto para ser pintado. Aqueles componentes pequenos que eu mostrei para vocês, alguns nós injetamos, né, nessas máquinas. Vocês podem ver que as máquinas quase não trabalham, estão paradas. Nós temos um processo de terceirização. A gente compra horas dos terceiros e a gente foca nos principais. Mas os moldes, né, como as caixas, como as embalagens, a qualidade, o acompanhamento técnico, é tudo da nossa parte. Então assim, a gente costuma falar que é uma extensão da nossa casa. E esses fornecedores estão aqui, muitos deles aqui na Semápolis mesmo. O mais longe está em Americana, tem um outro em Itu. Mas não são cidades tão longe e a gente faz essas visitas semanais para acompanhar e certificar a qualidade do produto. Então, injeção plástica, tudo que injeta fica aqui dentro. E ela vai ser armazenada lá no almoxarifado. Então é o processo que eu falei no início, né? Tudo que faz aqui fica aqui dentro desse galpão ainda, ok? Injeção é isso. Agora a gente vai lá para o processo do corte das espumas do tecido, da parte do conforto. Vamos lá? Bom, pessoal, a gente vai tentar dar uma manobra aqui para não trombar muito com os grupos, mas o que a gente vai fazer aqui agora é observar como que é o processo do corte dos tecidos das espumas, né? Que a gente chama ali da forração, da bochecheira ou conforto interno, tem vários nomes aí. Mas basicamente a gente recebe os rolos de espuma. Aqui a gente vai fazer corte dessas espumas para a gente fazer o desenho das peças, que elas podem ser tanto em facas, como um processo que a gente vai notar lá, que é um processo de corte automatizado, né? Mas o fluxo a gente vai seguindo aqui para a gente olhar esses detalhes aí. Pessoal, ó, aqui a gente tem o processo iniciando, né? Como eu falei um pouco, a gente recebe as espumas, vamos fazendo. Quer chegar um pouquinho mais aqui? Acho que dá. Porque a gente vai fazer uma volta aqui. Então, aquela máquina, ela vai receber espuma, ela vai receber tecido, e naquela máquina a gente vai começar a fazer o bobinamento. A gente tem as bobinas aqui, ó, em volta. Nesse processo, nessas bobinas, a gente vai ter o quê? Espuma e tecido acoplado. A gente vai conseguir observar, e a gente já pode chegar ali naquela máquina, a gente vai conseguir ver esse tecido sendo acoplado, né? Como que ele é unido aqui. A Gabi. Eita. Zé chegando. Vai dar um nó com a turma aqui já. Dá pra vir aqui, pessoal. Eu vou explicando daqui, vocês acham que dá pra entender. Tá vendo aqui? Então, como eu falei, a espuma, ela tá desenrolando lá na mão da Gabi o tecido. E aí tem um filme plástico aqui no meio. Quem quiser chegar depois aqui vai ver, tem um filme plástico. Esse filme plástico tá passando um rolo aquecido. Então o filme plástico tá de uma forma aquecida, ele vai fundir entre espuma e entre tecido e vai dar aquela bobina que eu falei no final, ok? Então essa é a diferença que a gente tem de um processo de colagem, um processo de dublagem que a gente chama filme. E aí a pergunta até um pouco da Suzane foi, né, das diferenças das marcas. Então a gente vai variar o quê? Vai variar a gramatura de espuma, de tecido, o toque, como eu falei. Esse aqui é um tecido um pouco mais áspero, tem um tecido um pouco com um toque diferente. Essa é a mudança entre as marcas, né? Não que seja ruim, mas são como a gente vai comprar uma roupa, né? Você vai comprar uma camiseta, você vai ver, uma camiseta custa mais caro porque da outra, mas que tem processos também diferentes. Mas quando a gente olha para a Fly, para a Pilsa BF, os processos são os mesmos. O que vai mudar vai ser o tipo, a qualidade do tecido, né? Uma vez que essas bobinas elas estão feitas aqui, pessoal, se vocês olharem nas costas de vocês aqui, vocês vão ver o pessoal tirando essas bobinas agora e trazendo elas em chapas, vamos chamar assim, nesses blocos, que nesse bloco a gente vai puxar para essa máquina que vai fazer o corte automático. Então a gente vai dar a volta aqui agora, a gente vai ver o corte automático lá. Pessoal, uma vez que a gente teve lá então o trabalho de separação, né, do rolo, agora a gente vai puxar para uma máquina de corte. Essa máquina de corte, ela pode trabalhar dos dois lados da mesa, porque tem esses trilhos aqui. Então o pessoal já deixa preparado aqui e já está preparando outra mesa.
E aí esse material vem para cá, ele tem aqui uma mesa que trabalha com vácuo, pegou todas aquelas camadas de tecido, elas estão agora compactadas e está tendo um corte aqui, ó, quem quiser chegar até perto, dá para ver. Não dá para ver muito cortando porque é muito rápido. É ali como se fosse, vou dar um exemplo bem próximo aí de uma serra tico-tico. Tá descendo, mecânico. Tá descendo uma faca lá, dando milhares de golpes ali, fazendo o corte. A ideia dessa máquina é ter o melhor aproveitamento. A gente pode fazer esse corte também com facas, que nem aquela máquina lá, que faz pouca produção, mas essa máquina dá uma produção muito rápida. A gente trabalha 21 horas com essa máquina por dia. Trabalha muito essa máquina, então é 2 turnos, quase dando os 3. E aqui vocês veem que ela faz o melhor aproveitamento. A ideia aqui... diária, né? Exato, eu vou aproveitando mais. Então aqui já está cortada as peças. Nesse melhor aproveitamento que eu estou falando, aqui a gente já tem a puxada das peças. O Rafael está puxando as peças aqui, isso aqui que vai para a costura. Então essas peças são as partes, se a gente for pensar em termos de modelagem, de costura, é uma gola da camisa, é um bolso, alguma coisa assim, que essa peça vai ser unida através de costura e vai formar o projeto, a peça final. A gente vai passar, lá tem todas as peças numa forração, dá pra gente ver. E esse trabalho, a gente tem a remoção dessas peças, são N peças, existem essas separações e o processo de costura não é feito aqui. Nós temos o desenvolvimento aqui, as peças pilotos são feitas aqui e, como eu falei da injeção, a gente faz a mesma coisa para costura. Tem empresa especializada que só costura. Nós mandamos os tecidos, saquinho, agulha, etiqueta, caixa, qualidade, o desenvolvimento, vai todo mundo lá e faz o processo junto com eles. Então a gente compra horas de costura. E essas empresas estão aqui na Semápolis, estão aqui a 500 metros daqui, então é o vai e vem. Na média, o que a gente tem? O corte desse material hoje, ele retorna em uma semana. É sempre, a gente chama de lead time, né? Tem sempre uma semana de lead time. E tudo isso fica onde? No estoque de novo. Então tudo que faz aqui, fica aqui. Aí vai sair dessas peças prontas, acabadas, e a gente vai para o outro lado agora, que a gente vai ver a união dessas peças. Vou colocar tudo isso dentro do casco agora. Mas basicamente aqui para mostrar para vocês o casco, como vocês viram lá na injeção, no ABS natural, esses processos que nós vamos ver aqui agora, eles vão ser pintados. E aí a pintura, ela pode ser de N cores, né? A gente está mostrando só esse modelo que pinta na cor preta. E aí a gente vai fazer a aplicação do grafismo. Tem muita gente que acha que já pinta, sai desse jeito, né? Não, existe uma transformação, aplicação do grafismo, é um decalque. Então sempre eu vou proteger a última camada do casco com um verniz, que ele pode ser brilhante ou pode ser o fosco. E a gente vai ver as diferenças. Tudo que a gente vai olhar aqui são processos feitos de modo automático, via robô. Pequenas quantidades a gente produz na mão. Isso é economicamente normal. Quando a gente vai fazer cores pequenas, quantidade pequena, a gente muda um pouco isso. Mas é um pouquinho da gente vai ver aqui. Então a gente vai lá na frente daquela cabine. Essa aqui é uma cabine de pintura gigantesca, vocês vão ver lá. A produção é uma coisa até que rápida, mas ela anda muito dentro do processo ali, né? Para fazer todo o processo de cura, então o casco demora demais ali. Como vocês viram, o processo da injeção entrega naqueles racks, né? Aqui para o processo da pintura. Já foi inspecionado, está garantido aqui já a primeira parte de qualidade. E aqui a gente entra já nos processos de abastecimento e também da primeira limpeza. A gente precisa fazer uma limpeza inicial, porque exposto, né, tem um pouco de pó, mas ali vai fazendo abastecimento, a limpeza, e a gente já tem aqui a pintura dos cascos. Então, vocês conseguem ver, o casco está entrando ali na cor ABS natural e já está ganhando a camada de tinta preta. Aquilo ali a gente está pintando 2 cascos por vez, via robô. Então o robô ali está simulando e fazendo, na verdade, uma pintura como fosse o ser humano ali. Aí a canequinha está do lado ali, como eu falei, das pequenas quantidades. Precisa pintar pequena quantidade, o pintor tá andando por aí, ó. O pintor, ele não trabalha mais, tá vendo o pintor? O Manuel tem 25 anos de fábrica, o Manuel tem. O pintor tá aqui ainda. A gente fala da automação, mas uma coisa importante o lado fino, ninguém tá tirando dele ainda, tá? Preparação da tinta, principalmente hoje, muita umidade, pintura, injeção, tem que controlar. Por curiosidade, a gente pintou lá em 12 segundos o casco. Ele
fica mais um pouco aqui nesse túnel. Aqui dá mais ou menos 7 minutos na saída. Então o casco aqui são 7 minutos. Ah, tá pronto, tem os outros processos, que vão ser na média de 7 minutos também. Então um capacete ele pode ser produzido em 32 minutos. Um capacete, de começo ao fim. Só que os tempos que eles vão ficando em descanso, em sequenciamento de produção, dão de 5 a 6 dias. Então esse casco vai ser montado daqui 5 dias. O grafismo a gente chama aqui de decalque, que é basicamente que nem a gente fazia. Vamos entregar a idade agora. Lembra aquelas figurinhas que a gente colocava lá e molhava, tirava depois da película e ficava o desenho? É a mesma coisa. Vamos entregar as idades aqui para essas coisas molecada que não sabe mal o que é isso aí, né? Então assim, vou pegar uma folha aqui. Essa aqui é uma folha de decalque. Essa folha é uma folha grande, né? Ela vem para cá com o desenho já desenvolvido internamente pela engenharia, é um produto da Honda que está sendo feito aqui agora. Aqui é o processo de serigrafia. Então as camadas de tinta são aplicadas em rolos serigráficos. Nesses rolos serigráficos eu faço então esse transporte da tinta serigráfica para o papel. E agora a gente tem a função de tirar essa tinta do papel. Essa tinta ela vai sair por meio de molhar a folha, né? Vocês vão ver daqui a pouco ela vai virar o casco aí, ela vai começar a aplicar, ela vai fazer isso aí agora. Ela vai molhar a folha e vai fazer com que essa tinta ela solte do papel. Nessa hora que ela vai fazer molha o papel, ele começa a ter uma goma. E essa goma faz com que desloque, solte. E estava seco. E aí, quando ela vai fazer esse processo, ela vai transferir essa tinta para o casco. Tem alguém fazer lá no fundo, acho que as outras estão fazendo ali. Vamos ver quem vai fazer um casco daqui a pouco, aqui. Não, nós estamos fazendo esse modelo aqui. Aqui lá é uma outra peça padrão que já passou. Então elas vão puxando a faixa, colocando agora essa tinta serigráfica sobre o casco. E como está usando água, a gente vai ter que fazer agora a remoção da água que ficou entre a faixa e o casco. Então agora ela vai ficar passando esse pano, passa a borracha para tirar a água entre as duas partes. Ela vai fazer esse processo. O tamanho da faixa é um tamanho já adequado para o casco, assim? O tamanho já é adequado e a geometria também já permite para ela ter referências. Então ela vai pegar ali, já tem marcas nessa faixa que vão marcar o centro, as posições que ela vai fazer a aplicação. Então é meio que um quebra-cabeça. Para ela conseguir fazer a aplicação do decalque, existe uma película que fica por cima, que a gente não consegue ver ali. Mas essa película é removida nesse posto. Depois de estufado, a gente vem aqui e vai remover essa película. Tem essa película. Tem essa película. De novo, né? Só mulher que faz, porque homem não tem unha, né? Então aqui é um processinho de unha, tem essa película. Então aquele transporte que a gente fez lá, quando a gente levou a faixa, né, para o casco, quando eu removo isso aqui agora, então eu tenho a tinta que pintou o casco e eu tenho só tinta serigráfica aqui. Tirei essa película, então agora eu preciso proteger. Então depois disso aqui agora a gente vai jogar a camada de verniz. Ou é fosco ou é brilhante. Mas aqui é proteção. Então isso aqui está desprotegido, né? Se arranhar... Ele tem uma dificuldade, porque aqui, aquilo que eu falei de controle de cabine, o solvente disso aqui fica aberto. O solvente fica aberto e quando eu venho com essa outra tinta, ele meio que... pega. Vamos falar que meio que funde ali, entendeu? Solvente com solvente ele vai reagir. E é isso que dá isso que dá a aderência que a gente chama. Elas vão remover esses daqui. Se tiver alguma imperfeição, alguma coisa, ainda dá para corrigir. Até uma coisinha pequenininha, ela vai lá, corrige. A gente tem alguns retrabalhos ali em volta, são micro retoques. Vocês vão olhar no capacete de vocês. Acho que a grande maioria não vai ver, mas dá uma olhadinha lá. Você falou de estar torto, né? Aí você pode estar torto, mas você pode estar faltando um pedacinho, que no conjunto da obra você acaba não vendo. Aquelas meninas no final ali vê cada coisa que... Não, isso aqui ninguém vai ver, não, vamos lá, tira, retrabalha e tal. Mas a inspeção é importante para isso, né? Caso algum realmente, cara, não tem conserto, como é que faz?
Não, Volta o processo todo, dá para voltar o processo todo? por exemplo, se a gente tiver um problema grave de contaminação, às vezes a gente não consegue ver contaminação, mas eu posso ter óleo. Lá no molde, por exemplo, se tiver manutenção e o molde não for bem limpo, por mais que ele injete e você limpe ele, você não consegue ver porque ficou dentro, né, do ABS. Quando você bate tinta, você também não consegue ver. Mas quando aplicou isso aqui, ela vai tirar essa película e solta. Então é uma contaminação. Então por isso que é importante. Aqui não pode ter silicone de jeito nenhum. E assim, tem muito creme na mão. A gente meio que proíbe, porque gordura não dá certo. E aí se tiver uma bolha, uma coisa maior, a gente não perde o casco. Você faz um lixamento, uma repintura e eu coloco a faixa em cima de novo. Eu decoro de novo. Então, ou seja, não perde. O verniz fosco a gente aplica naquela outra cabine, porque os materiais são diferentes, né? Aqui não dá para colocar o fosco aqui, senão ele contamina. Então aqui o casco ganhando o verniz vai dar esse aspecto dele de brilhante já. E aqui o interessante é que o casco já sai daqui, ele já está passando na câmera de bronzeamento, vamos falar assim, que é as lâmpadas UV. Quem conseguir olhar lá no fundinho lá vai ver meio que um claro lá, né? Então um clarão ali, que são as lâmpadas de ultravioleta, que eu falei daquela câmera de bronzeamento, é igualzinho. As lâmpadas estão ali e os cascos estão passando. O casco já está aqui molhado, mas ele já está saindo aqui prontinho já. De novo, 12 segundos o casco está na mão aqui, ó. Posso pegar isso aqui, dá? Legal, obrigado. Ó, o casco já está pronto. Tá meio quentinho, mas está invernizado, com dureza. Pode. Nossa, tá bem quente. Aqui ele tá na 50 e poucos graus, aqui, mais ou menos. Daquela fase já invernizada ou saindo daqui como fosco, ele vem para essa área aqui. Essa área são dos cascos que já estão prontos. Então a gente falava dos 9.000 cascos, você vai fazendo os lotes lá até chegar aqui, é um volume significativo. Então o casco nessa área ele está aguardando chegar alguns componentes, por exemplo, que nesse casco da BF 3 Sport, chega o casco, mas tem que chegar a pala. Às vezes ele dá descasamento e a gente então tem uma questão de ter um pátio aqui para fazer com esses cascos de acessórios cheguem junto e também os materiais que vão ser montados sejam separados. Então agora existe um grande processo final de separação de material e adequação desse casco para eles virem para montagem. Aqui para montagem, a gente falava de mudança, de construção, essa linha foi construída no finalzinho de junho. Essa aqui é uma das nossas linhas de produção. Só para vocês terem uma referência, essa linha começa ali na Nilza, de camisa verde-limão também ali, começa ali e acaba no Rafael. A gente combinou para eles virem de verde, sabe? Foi coincidência, mas aqui o capacete acaba aqui já. Se vocês forem olhar na outra linha, começa lá no Paulo, lá, aquele cara grandão lá, começa lá e acaba lá. Tem uma diferença de tamanho significativa. Essas mudanças que a gente está fazendo. Estamos fazendo um sistema de manufatura enxuta, espremendo para fazer. Aquela antiga é nova. Quem vier novamente aqui daqui 3 meses, a gente vai estar com 3 linhas dessas. A gente já vai fazer 3 linhas dessas que a gente está ampliando a produção. Mas para crescer, né? Imagina só, a gente vai, vamos crescer 3 linhas daquela. Era muita gente, Fabiano ia colocar um monte de gente aqui para contratar. E a gente fez um processo mais reduzido. E está funcionando. Já desde junho está rodando isso aí. Então essas são as questões de mudança. Mas na montagem, pessoal, e até para a gente ver depois lá no laboratório como que ele acontece aqui. Deixa eu pegar uma cinta. Dá um rebidinho para mim. Pode bater, não tem problema. Pode pisar. Pega um isopor para mim também. Obrigado. Pessoal, agora eu vou explicar alguns detalhes para vocês que são bem importantes e tira bastante dúvida da cabeça. O casco, vocês viram, olharam todo o processo, ele chegou nessa fase, invernizado, pronto, e agora ele vai começar a ganhar componentes. Então tudo que estava lá naquele almoxarifado começa a vir para cá. Quem já viu o vídeo de montadora, de moto, de carro, deve imaginar, é a mesma coisa. Começa a se encontrar as peças. Então, vocês podem ver um monte de caixa, de papelão, são os materiais que estão aguardando serem montados. Uma vez que o casco está nessa fase, a gente tem a primeira peça que ele vai ganhar, que a Nilza está fazendo ali, que é a rebitagem
da cinta jugular. Essa cinta jugular nós não fabricamos aqui, o projeto é nosso também e ele é um item rastreável. Quando essa cinta chega na fábrica, a gente vai fazer ensaio nela para ganhar um lote. E essa cinta ela é fixada por rebite. E a BF, a Pius, a Fly usam 4 rebites, 2 de cada lado. Aí quem não tem capacete, nossa, olha lá quantos rebites tem um só. Seguro, mais seguro, nós temos uma redundância de ter 4 rebites aqui. E esses rebites, junto com a cinta, são itens rastreáveis. Então a gente quer rastrear e quer controlar a qualidade deles. Então isso aqui, a cada lote que chega, eu faço uma análise de qualidade dele, faço os ensaios que a gente vai ver lá no laboratório, para aí sim liberar para produção. Só que para produzir isso aqui, ela tem que pegar e ler o lote. Então tem um lote amarrado pela quantidade, tanto da cinta quanto do rebite. E ela só consegue liberar a produção dela se o lote estiver aprovado. E esse lote, ele vai vir e vai começar a agregar informações nessa primeira etiqueta. Que nessa primeira etiqueta a gente vai começar então, lembra da injeção que eu falei que tinha uma etiqueta lá dentro? Ela está aqui ainda. Aquela etiqueta de informação da rastreabilidade do ABS, da máquina, tudo, eu pego essa informação e coloco aqui. Eu pego a informação da cinta do rebite, coloco aqui também. E ali ela vai montar, no outro posto onde está o Luan, ele vai montar o isopor. Vou deixar o casco aqui para começar a falar desse cara aqui, ó. Não é o isopor que a gente coloca cerveja dentro. Dá mais um para mim lá, meu isoporzinho. Você chama de isopor. Me chama de isopor. Mas esse, olha para vocês verem como que é a estrutura do... Vai força. É um isopor que tem uma característica de ser, vamos falar, mais rígido. A densidade é diferente. Se você pegar aquele isoporzinho lá, você aperta ele e vaza do outro lado. Esse é o que o tamanho tá aí. O tamanho está aqui. Então a gente vai ter pro isopor, para ele montar ali, ele vai ter a mesma forma externa, né? Junto com o casco, que também tem a mesma forma externa. E tudo isso aqui que vocês estão vendo, essas ranhuras, elas servem além, não é design, porque vai ficar escondido. Isso aqui tem a função de saída de ar. Então entra o ar por venturi, eu faço a remoção do ar quente. Então o ar está passando aqui, mas ele está passando aqui também. E por exaustão, você vai fazer uma exaustão, você vai tirar o ar quente dentro do capacete. E essas aletas aqui, elas servem para fazer o que? A dissipação da energia. No impacto, a energia tem que ser dissipada. A gente vai ver no laboratório lá, vocês vão ver que tem uma superfície plana e uma superfície semisférica. Porque a função do capacete é você, se você bate a cabeça, é dissipar essa energia de um choque contra o outro. Se você coloca numa superfície plana, você está com a área maior para dissipar. Se você bate numa quina de uma guia, a dissipação é menor. E a dissipação é menor lá, ela é maior na cabeça. Então, esse formato do isopor, essas aletas, elas vêm ajudando nessa dissipação de energia. Esse capacete aqui ele vai ter a forração dele montada aqui dentro, né? E essas espessuras que a gente viu lá no corte, né? Essas espessuras também vão definir o conforto e também o ajuste. E fica aquelas coisas lá, né? Usa o capacete muito justo da cabeça, capacete folgado. O capacete não pode ser apertado, mas ele tem que ser o mais justo possível. E quando você mexa nele, a sua pele vai mexer, mas não está apertando. O capacete apertado na cabeça está errado, né? Não dá para apertar a nuca e aqui. Aí vai aquele negócio que eu falei também lá da cabeça, da medição. Você pode ter que seja uma cabeça 58, mas com a sua testinha um pouquinho para frente. Tira para aquela marca. Ou ele está muito apertado ou não. Eu uso 4 tamanhos. Moto velocidade 51, 52, que vocês nem fazem esse tamanho. Aí tem o casco menor. Para estrada e track day, essas coisas, 53, 54. Para estrada mais longa, que você vai passar 600 ou 700 km por dia, aí é 58, 56. E para rua dia a dia, que você põe e tira 1000 vezes por dia, aí é 58. Eu uso 4 tamanhos. Vocês estão observando que tem muita mão envolvida, né? É muito trabalho manual, né?
E uma coisa que em alguns processos não dá para substituir, né? Tudo que é repetitivo, a gente consegue automatizar, né? Que nem repetição, pintura, eu repito. Aí eu consigo colocar um robô. Aqui já é mais complicado. Tem umas ideias muito loucas na cabeça, a gente vai fazer algumas automações com robô aqui na linha de montagem, mas varia modelo a modelo. E a gente tem mais ou menos aí 15, 16 modelos de capacete. Então tem muita troca de material, tem muita coisa envolvida, né? E tanto essa linha quanto aquela funcionam da mesma forma, né? Só que aí a gente deu uma grande enxugada da linha, que é o normal de se fazer essas manufaturas mais enxutas, para que fazer com que o processo seja mais rápido. A produção acaba ali. Colocou na caixa, ela não fecha a caixa de propósito, porque tem que fazer ainda uma inspeção para garantir que o selo de metro está lá. Não pode sair nenhum capacete daqui sem selo de metro e sem refletivo e sem manual. São itens obrigatórios por norma. Então, isso tem uma dupla redundância de algumas checagens ali. O capacete aqui está acabado. Bom, pessoal, o Carlinhos é o técnico do laboratório. Carlinhos aí, ó, o fera no laboratório, está há muitos anos conosco, já mais de 20 anos conosco aqui. Carlinhos, 25, Carlinhos fez, né, Carlinhos? Já bateu muito capacete, então tem muita história aqui dentro, né, desse laboratório. Esse laboratório foi recém-inaugurado, né? A gente costuma falar que nada vale, né? Eu até falei um pouco lá de tudo que a gente faz aqui, se a gente não chegar no laboratório e não ver realmente a comprovação, a certificação dos produtos sendo feitos, né? Então esse laboratório, pessoal, ele está preparado para fazer ensaios em todas as normas, né, possíveis. E assim, fatos curiosos, né? A gente tem, para o Brasil, a gente precisa ter a certificação da NBR 7471. Então é uma norma brasileira que tem que ser seguida. Posso pegar um capacete lá que eu comprei na Europa e trazer para cá? Você pode trazer, só que você não pode utilizá-lo. Ele é seguro? Ele é seguro. Mas o Inmetro exige que o capacete comercializado aqui ele tenha a certificação. Então, se você for parado no trânsito, você não vai ter o selo de Inmetro, você vai ser multado em função disso. Falo isso porque a gente precisa fazer todo um conjunto de testes para ganhar esse selo, né? Ganhar esse selo ele é mediante os ensaios. Então a gente pode fazer os ensaios à norma brasileira. Nós exportamos capacetes para a Argentina, tem um parceiro lá tem uma norma específica, que é o IRAM, que inclusive esteve terça-feira aqui fazendo auditoria na fábrica, ficou o dia todo com o Carlinho aí, faz ensaio, mostra para mim, me mostra os resultados, como que você recebe o material, como que você ensaia os materiais de recebimento. Tudo que eu falei, existem as comprovações das auditorias, que uma vez por ano também a gente faz auditoria da ISO junto com o IEQA para certificar a fábrica e a gente mantém a certificação dos produtos ainda. A gente não exporta, nós não exportamos, né? Não mandamos capacete lá para a Europa, para os Estados Unidos, nós não enviamos, logo a gente não tem as normas para aquele país. Porém, através da Honda, a gente consegue, e a da Motul também a gente já chegou, para países que não têm norma própria e eles aceitam a DOT. Então aqui nesse laboratório também nós fazemos o ensaio da DOT, que é a norma americana, que ela é uma autodeclaração. Então você faz o ensaio, você olha para a norma, olha para o seu produto e comercializa isso. Geralmente os países aqui da América do Sul, a maioria deles aceitam a DOT. Só que a DOT ela é uma autodeclaração. Então você fala que você tem. E aí, lá nos Estados Unidos, o Departamento de Trânsito dos Estados Unidos, a DOT vai lá e pega o produto e ensaia. Você nem fica sabendo. Se você tiver algum problema, você é obrigado a tirar todos os produtos das lojas. Estados Unidos usa capacete? Não, nem todos os estados. Lá não é que nem federação, né? Lá é estadual. Cada estado tem a sua própria lei. Aqui, todos nós pagamos, né, os impostos para ter um seguro de saúde social. Lá não. Se você sofrer um acidente, você é responsável até para a ligação que você fez lá pro bombeiro. Você vai limpar você vai pagar até o chão até o material que usou para limpar o chão. Então, são normas diferentes, por isso que existem leis diferentes para cada país aí. E aí a gente fala um pouco disso até porque você tem configurações diferentes, valores diferentes para cada norma. E a gente desde pequeno, né, sempre foi condicionado naquilo que tudo que é importado é melhor, né? Tudo que vem de fora é melhor. E aí tem muito preconceito relacionado à norma brasileira, ao Inmetro e outros produtos. E a gente vai ter um pouquinho aqui de exemplo hoje do quão sério é, porque a gente segue isso e isso é baseado tanto na norma europeia, teve uma atualização agora da europeia, que é a 2206, demorou 15 anos para sair da 05 para 06,
E aí a gente tem muitas coisas na norma brasileira que está trazendo, sendo adotada da 06, da 05 e também da DOT, que a gente tem aqui o mesmo compilado de ideias. O que a gente tem ali dentro? Nós temos uma cabeça. Isso aqui é realmente uma cabeça. Dimensionada. Acho que a Suzane perguntou, a gente faz em todos os tamanhos? Faz. Isso aqui acho que é uma 52. Então depende do tamanho do capacete, eu ponho a cabeça adequada. E... quanto que é? Você sabe de cabeça? Tem marcado, não tem ali? 652, 4,8 kg. 4,8 kg, é peso. Porque pega na mão a cabecinha de pequenininha. Então, pessoal, a gente vai ter medidas, tem norma para tudo isso aqui. E aqui dentro vai um acelerômetro. Já está instalado naquela cabeça. Esse acelerômetro vai pegar o quê? A velocidade que ele vai passar e vai cair aqui sobre a superfície. Então o Carlinho vai levantar aqui, dá 2,60 m. E ele vai soltar o casco. Então, o sistema vai subir e vai cair. Ele tem uma velocidade determinada por norma e ele vai bater ali numa superfície agora plana, mas também vai bater depois numa semisférica. Mas para ele estar aprovado tem que acontecer o quê? Vamos ver os resultados aí, que eu te falo. Acho que doeu. É uma bela pancada. Esse capacete já foi batido, Carlinhos? Esse capacete já bateu mais do que uma vez. Ele está na condição ambiente? Está no ambiente. Então vamos lá, pessoal. Os ensaios que acontecem de que forma? São 2 pontos aqui na frontal, 2 pontos em topo e 2 topos na lateral. E aí a gente muda as condições. Uma batida na plana e uma batida na semisférica. Mostra lá, Carlinhos. Qual que é essa diferença aqui, pessoal, da semisférica? Lembra que eu falava da área? Se eu bato num objeto numa área maior, eu dissipo mais. Ali a gente está provocando para ele ficar mais concentrado, né? E a gente faz isso em 3 condições. Vamos fazer a mais 50, então coloca o casco aqui, aquece ele, coloca aqui junto com os corpos, a gente as pessoas que fizeram, né, Fabi, os outros testes. Quer aceitar? Brincadeira, pessoal, mas aqui a gente colocou o capacete, deu a menos 20, porque a gente vai estressar o material. Vai deixar o material estressado e o capacete está completo, até que o isopor, tudo. E aí a gente vai fazer um teste úmido ainda. O capacete fica lá por 24 horas, né, Carlinhos? Deixa de um dia para o outro, né? Te deixa lá, vai molhando o casco ele vai absorvendo, que é o que a gente tem na rua, né? Na chuva. Então simula todas as condições climáticas e a gente faz o ensaio. E esse ensaio, a gente já tem um sistema de coleta de dados. Quem conseguir vir aqui, quanto que deu, Carlinhos? Sentir? Essa queda, pessoal, resultou num valor em força, em G, né, na gravidade, 189 G. A norma brasileira, ela fala que o limite é 300. E um capacete que já foi batido, inclusive, chegou a 189. A gente está muito longe, né? Então, ou seja, tem margem aqui de segurança ainda. E a gente vem acompanhando esses números. Que aqui, ano passado, a gente fala mais ou menos 2.500 cascos batidos. Esse ano nem sei que número que está. A gente tem um compilado de informações. O Carlinhos já sabe quando o casco bate, se tá bom ou tá ruim. A gente estava na quinta, né? A gente estava fazendo um teste aqui, o casco caiu, bateu na hora. Falei, isso aí passou, ele estourou. A gente foi lá e realmente era um teste com outro material que a gente está testando. E a gente falou, puxa, não deu. A gente já consegue pegar na hora. Mas aqui, qual que é a ideia? A gente vai olhar o quanto ele chegou em Gs e a cabeça a 300, daqui até 300, todo mundo passou na norma, né? A gente vê o quanto mais seguro ele é. A norma não fala se é baixo para baixo, ela fala do limite. Só para vocês terem uma ideia de referência, a DOT americana fala em 400 G. E o Brasil, não, estou falando de 300. Aí a gente fala, a DOT é melhor. Não, 400, eu estou falando de 300. O nosso produto está com 189. A norma europeia fala em 275. E ela levanta o capacete em outras alturas. Porque o que vai valer vai ser a velocidade que passou. Então, assim, independente das normas, a gente pode olhar que a norma brasileira é uma norma super segura, né? Porque a gente está falando de níveis baixíssimos. E aí, todo esse trabalho de ensaiar, coletar dados para desenvolver produtos, ajustando, melhorando o produto, a gente vem fazendo essas coletas de dados. Aquilo que eu falei do material do ABS, absorção de impacto. Ele absorveu o impacto, ele não fez nada. Quando você olha aqui, o casco não tem nada.
Naquele EPS que a gente falou lá, que quem pegou na mão viu o quanto ele é duro, ele veio e absorveu essa energia e não deixou ela chegar onde? Na cabeça. Então a energia ela parou antes. Por que a gente tem que trocar o capacete quando tem um acidente? Eu não falei quando derruba na mão. Quando tem um acidente, porque aconteceu isso. A energia que deu do impacto, essa energia dissipada que a gente viu naquela base, fez com que deformasse o capacete. O Bernardo que faz pede na rua, Então, o capacete, ele se movimentou, o Carlinho vai pegar o graminho ali depois e vai fazer uma comparação e ver o quanto do ângulo que ele mexeu. Obviamente que aqui eu vou ter um teste, poxa, mas não vai sair nunca da cabeça, depende do capacete, ele sai. Depende do tamanho da cabeça errada ou da construção. Por isso que a norma define alguns pontos de traçagem, que é essa região aqui, que a gente chama da ACDF, né, Carlinhos? Tem uma região que ela tem que ser protegida. O capacete aberto, ele não é seguro. O capacete, ele serve para proteger a região crânioencefálica. Então, existe a traçagem. O capacete coquinho não pode usar por quê? Porque ele não dá essa traçagem. Ele é pequeno, ele é baixo, não consegue dar essas alturas. Por isso que o capacete coquinho, ele não é homologado em função disso. Né? E existe também toda uma ideia de altura, de peso, da angulação do punção. Tem um punção ali, ó, ele vai soltar o peso e esse peso vai bater e vai marcar a viseira. A ideia ali é como se fosse romper a viseira, né? Bateu. Carlinhos, bate de novo. Dá um aqui, já bateu pra mim, tá aí embaixo, hein? O Carlinhos vai bater de novo. Olha, ó, o que ela fez? Fez isso daqui. Marcou. Poderia ter rachado? Poderia. Ela tem um ângulo que ela pode rachar, né? Mas aqui, ó, a viseira... Bateu, ó. Viseira... Aqui, ó, tô batendo numa viseira. Pode bater até amanhã, aí que eu não quero. Então, a viseira que ela tem uma questão de material adequado, tudo isso aí. A gente quer validar aqui, sistema de retenção. A cinta que a gente viu lá, que eu peguei e mostrei para vocês, junto com os rebites aqui dentro, vão fazer esse conjunto tá fixo na cabeça. A cabeça tá aqui, ela tá bem afivelada. O que a gente vai medir? Se os rebites e a cinta, eles vão ter uma capacidade de alongamento e de absorver essa energia conforme o peso que vai soltar aqui. Então aqui existe uma tabela de comparação também, ele vai ter um ponto que ele marca e o quanto ela vai alongar, mas ela tem um limite de alongamento. Então, o teste é simples também. Você marcar aí? Então, ele vai fazer a marcação do ponto zero, né? E vai soltar o peso. E aí ele marcou o ponto 1 e o ponto 2. Então aqui entre o ponto 1 e o ponto 2 tem a medida de norma também que ele vai comparar, né, o quanto que alongou esse sistema. Mas ó, esse é o teste que não reprova, mas tem uma ideia aqui, ó, o capacete está aqui furado, tem uma base que pega o isopor, tudo lá, então você tem uma destruição do casco. É tudo teste destrutivo, né? Dos ensaios, da viseira que a gente destruiu. E aqui a viseira, nós vamos fazer com que ela reflita, a gente vai começar a medir de lá para cá, que ela consiga ver em todas as posições, se quiser simular ali, Carlinhos, em todas as posições, no campo óptico dela, se tem distorção. Uma ideia é que nem a gente senta lá no médico lá, tá bom ou tá ruim, né? A gente vem ali para ver se ela não tem distorção, então ela vai virar em várias posições. E a gente também tem o outro teste aqui, que a gente vai colocar a viseira posicionada nessa área, emitindo, nem sei se está aqui o laser, aquele ponto vermelho, a gente vai projetar esse ponto vermelho, está até aqui bem, tem que apagar. Esses 3 pontos vermelhos, a gente vai colocar a viseira aqui, nesse ponto, e a gente vai ficar também trabalhando com a angulação da viseira, para ver se naqueles pontos ele se mexe, que é aquela simulação lá que você falou do AliExpress lá, né? Se você está olhando aqui, você mexe um pouco na cabeça, aí ela vai distorcer. Então, nesse ponto, a gente tem fazer o giro na viseira e a gente vai fazer as marcações e vai ver o quanto que pode distorcer. O que a gente já chegou a fazer vários e vários testes é o quê? Você tem que ser uma viseira muito ruim para ficar reprovada, porque aqueles pontos eles não mexem muito. Mas assim, o segredo da viseira é a construção
e também essa questão das espessuras, da angulação e principalmente o processo de injeção. Que para injetar uma viseira você pode ter problemas na entrada do material. Quem distorce é a entrada de material. Então esse é o desafio, porque se o material ele sempre entra por aqui, ele entra bem onde que está a região que a gente vai enxergar. Então se essa viseira não for bem injetada, vai ficar tudo com uma mancha de fluxo que a gente não consegue ver aqui, mas ali que vai o teste de ensaio que vai revelar, né? Pessoal, viseira no capacete sempre fechado. Sempre fechado. A viseira aberta, né? Porque a gente tem o capacete com a viseira interna, essa viseira não. Você viu o teste, a gente não faz esse teste. A viseira está ali, ela serve uma viseira para você se proteger com o sol. Viseira sempre fechada. Capacete escamoteável, sempre fechado. Nada aberto. Os ensaios são feitos todos eles com a viseira fechada, com a queixeira fechada, né? Outras coisas que vêm por aí, a gente tem aí algumas viseiras que nós estamos trazendo. A gente tem essa viseira que já está disponível para venda, que é uma viseira muito diferente, eu acho que está quase única no mercado. É uma viseira fotocromática e ela é uma viseira colorida, não é? Mas ela é uma viseira só uso diurno, mas a viseira fotocromática nessa cor é sensacional. Sai um pouco, né, do fumê, do cristal. Todos os capacetes nossos, na sua grande maioria, saem com a viseira cristal. E se a gente não vai com a cristal no casco e vai com a fumê como uma questão estética, sempre a cristal está junto, porque você não pode usar viseira fumê à noite, tanto que ela vem aqui, somente o uso diurno, né? Isso é passível de multa também. Então isso já é uma coisa. Essa viseira, ela, por mais que ela consiga usar de noite, aí é a discussão, porque ela tem transmitância. A gente consegue medir aqui, ela dá 80% de transmitância, só que é uma viseira colorida. Então você olha o texto da norma lá, não pode usar. E loja, Fabi? Tem hoje aí? Tem uma loja. Se vocês gostaram, tem uma lojinha. Quem quiser trocar o seu capacete. Boa. Valeu. E se sentir seguro, né? Tem a loja aí, dá para experimentar, não quiser levar hoje, então o pessoal também trabalha lá para despachar também. Fiquem aí, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai estar ali, vamos fazendo uma resenha ali, se tiver dúvida que não falou aí, toma à vontade. Boa, gente, valeu. Obrigado, Ângelo. Bom, aqui já no final da nossa visita aqui na BF, eu vou aproveitar para ver um modelo, uma linha inteira na verdade, que estava muito curioso para saber como é que era de pertinho, que é a linha retrô. E aí, primeira mão, vocês vão conhecer aqui comigo. Não pode ficar muito largo para não ficar muito Ela tá aqui. Cara, olha que legal. Eu vou testar aqui, ver esse aqui. Isso é legal, né? Legal, hein? Combina com as motocas, né, cara? Combina. Vou testar esse aqui também. Bom, agora é minha hora de sair um pouquinho do esquema das apresentações e das informações que a gente aprendeu muita coisa aqui hoje, para comprar umas coisinhas aqui, né? Que ninguém é de ferro também. Abraço, hein? Até mais. Fui!